Quando a gente fala em termos de hérnia de disco, a coisa mais importante é você, mais uma vez, entender por que esse paciente herniou o disco. Então, uma hérnia de disco, na imensa maioria das vezes, acontece por uma demanda anormal do disco, uma sobrecarga anormal do disco. Esse disco vai sendo sobrecarregado de forma anormal, inflama, desestrutura, desidrata, até que ele rompe. Rompe a sua estrutura externa, que é o anel fibroso, e hernia o conteúdo dele, que é o núcleo pulposo. Sai que nem uma gelatina de dentro do disco. Só para esclarecer, quando é abaulamento, não extravasou o núcleo pulposo. A questão do abaulamento também é uma outra questão. Abaulamento, protusão, herniação, isso aí às vezes depende até do radiologista, tá? Existem critérios para dizer que uma coisa é abaulamento, protusão, o abaulamento de uma forma geral é simplesmente uma barriga pequena que o disco fez. A gente está ali no início, na desidratação, e ele está perdendo a forma, mas realmente ele ainda não herniou, não fez uma extrusão do disco, tá? Mas existem limites muito tênues entre você dizer, herniou, não herniou, é uma protusão grande ou não é, enfim. Esse não é o caso. Mas o fato é, esse disco está desestruturado. Aconteceu alguma coisa com o disco biomecanicamente que solicitou ele de forma normal. Ou paciente obeso, ou paciente sedentário, ou paciente obeso sedentário, ou ele tem uma demanda altíssima. Como, por exemplo, eu citei o caso da mulher dentista que trabalha o dia inteiro com o pescoço torcido. Ela é um paciente, ela é um indivíduo que tem uma demanda funcional alta e uma posição ruim, né? Então, esse disco ele foi solicitado de uma forma normal. E aí, a transmissão de carga, né, através desse disco, ela vai acontecer como aconteceria de uma forma normal, né, entre um corpo vertebral e o outro, só que o disco, quando está herniado, quando ele está na sua fase aguda, ele inflama. Inflamando, ele irrita as fibras nervosas ali que estão adjacentes. Ele pode fazer efeito de massa e comprimir uma raiz nervosa, ele pode fazer inflamação e hipersensibilizar e dar aquela dor toda. Mas a transmissão de carga, ela não depende do disco. Para você transmitir carga entre um platô vertebral e o outro, você não precisa do disco só dele. Até porque você tem todos os elementos estabilizadores posteriores. Você tem as facetas, você tem os ligamentos, tudo que tem atrás também. E a transmissão vai acontecer com o disco ou sem o disco. Então, qual é o grande desafio do ortopedista com o cara que tem hernia de disco? É combater a inflamação, restaurando a biomecânica. Então, você volta a dar uma biomecânica normal para esse cara, aquilo ali vai esfriar a inflamação e ele vai parar de ter dor. Então você tem paciente com hernia de disco, agachando, fazendo levantamento terra com muito peso, assintomáticos. Caras que inclusive vão virar para você e falar assim, eu consigo treinar, eu consigo agachar, eu consigo fazer terra sem dor. Se eu parar de treinar, eu começo a ter dor de novo. Por quê? A biomecânica dele se perde, ele começa a fazer movimentos anormais de novo naquela coluna e começa a estressar aquele componente discal e inflamar. Então, o terra e o agachamento seriam meios de prevenir dor lombar. São formas de prevenir a dor lombar. Existem pesquisadores que usam o levantamento terra, inclusive, como exercício de reabilitação para hernia de disco. Obviamente, mais uma vez, usando o bom senso, você não vai prescrever levantamento terra para um cara que nunca fez um exercício de musculação na vida ou que está em crise de dor de hernia de disco. Mas existem progressões de exercícios, dificuldades, de exercícios educativos, onde você, na hora que esse paciente saiu de uma dor aguda, grave, virou uma dor moderada, uma dor leve, você pode e deve ganhar força para aquela musculatura. O disco, ele é só um estabilizador estático da coluna, mas você tem os outros estabilizadores estáticos e, mais importante, você tem os estabilizadores dinâmicos. Então, a gente tem um parâmetro conhecido como teste Birin-Sorensen. Teste Birin-Sorensen, uma ponte prona, né, que você vai botar o cara de barriga para baixo, fazer como se fosse uma ponte, mas na verdade ele fica fazendo extensão de tronco, ele fica preso pela bunda e fica mantendo o tronco em extensão. Um banco romano, como se fosse um banco romano, só que na horizontal. Né? Esse é um teste que a gente testa endurance, né? Manda o cara ficar na horizontal e ver quantos segundos ele aguenta. Esse é um teste que é isometria paravertebral. Ele é um teste muito preditivo para se esse paciente vai ter dor ou não. Né? Porque quanto maior a função muscular, né, e assim, em termos de paravertebral, a gente não precisa de uma força cavalar, a gente precisa de endurance, que é manter a ortostase, é manter a sua coluna atividade do dia a dia. Foi falar todo mundo. Eu dou uma esticada aqui, né, pô? Totalmente cedo, pô. Nada, tá nessa postura desde que começou o podcast. Até porque tem que abaixar aqui. Né? Isso. Então, é só chegar pra frente. Essa musculatura, ela é fundamental, o endurance para isso. Então, o agachamento, o levantamento terra, uma vez que eles são executados de forma adequada,
Uma vez que você não faz movimentos anormais na coluna, né? Você não perde as curvaturas. Outra perde polêmica, as curvaturas normais da coluna, né? Na transmissão de carga, né? Você consegue fazer esses movimentos como exercícios de reabilitação, como exercícios aí de treinamento e prevenção até de problemas na coluna.